Azeite, vinagre e colorau. São uma colher de sopa de colorau ou páprica doce, que também fica muito bom, dá mais sabor, 50 ml de vinagre de vinho tinto e uns 50 ml de azeite. Dá uma boa fervida nesses 3 ingredientes e aí você vai esperar a batata ficar cozida, descasca, corta em rodelas, corta as cebolas também, e aí numa travessa funda você vai colocar o bacalhau que já está pronto, alternando as postas com rodelas de batata e de cebola. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Agora na Tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Então vamos embora. Muito boa tarde. Esse é o primeiro Voz na Rádio de agosto, dia 7 de agosto. Eu sou a Michele Boró, tô aqui toda quarta-feira, muitíssimo bem acompanhada do meu pareia. E nessa primeira quarta do mês, acho que a gente pode dizer que a gente tem uma quarta de primeira, né, não, Iguinho? Totalmente, viu? Boa tarde, galera. Tanta gente fala mal do mês de agosto. Agosto ganhou uma fama não muito bacana, mas eu acho que a nossa é de qualidade hoje. Fala sério aí com o nosso convidado. Quer que eu diga logo assim? Não. De prima? Vamos tentar apresentar? É difícil apresentar. Começar por onde, né? É difícil apresentar, porque... Fala do arquiteto? Do músico, do compositor, do poeta? É muita coisa. Filho de Xaramubim. Filho de Xaramubim. Bom, é realmente... O nosso convidado, na verdade, ele dispensaria apresentação, porque ele é daqueles raros, assim, que já são precedidos pelo nome. O nome já virou um patrimônio. E, como eu disse aqui, mesmo que a gente quisesse fazer um resumo da obra aqui dele, seria complicado, porque, como o Igor já disse aqui, ele é ativo e tem uma obra... É consagrado, pelo menos nas 2 principais áreas que ele escolheu, assim... com mais atividade, né, que é a música e a arquitetura. E na música, por exemplo, tem parcerias, fora o nome dele, que já chega sozinho, tem parcerias com gigantes também, Dominguinhos, Moraes Moreira, Geraldo. Não dá nem para fazer a lista aqui, senão a gente só com a lista de parcerias dele a gente já passaria muito tempo. É um arquiteto que assina grandes obras na cidade e mais de uma centena de casas, além da que ele próprio vive. Fora casas que têm histórias peculiares que ele viveu, que a chance de uma pessoa ter detalhes assim na própria trajetória é fantástico. Bom, tô aqui com o Fausto Nilo. Fausto, você tá abrindo nosso agosto aqui, como eu disse, de primeira. Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, tem bastante papo com o Fausto, mas antes, a gente tem a nossa rodadinha de notícia de sempre com Gil Marques e Levi. Manda, Gil. Em 5 anos, o botijão de gás ficou 73% mais caro aqui no Ceará, segundo a ANP. A média nacional no período chegou a 62% de alta. Nos primeiros 6 meses do ano, o estado já tem crescimento acumulado de 2% no valor, também acima do país, que é de 0,13%. No primeiro semestre deste ano, o GLP encerrou cotado a R$ 73,94, enquanto o igual período do ano passado estava a R$ 70,30. O TRE informa que, excepcionalmente, não vai haver atendimento neste sábado nos postos biométricos instalados em 7 shoppings aqui de Fortaleza. O motivo é a manutenção na subestação da Secretaria do Tribunal e o desligamento dos equipamentos de rede. Para facilitar o acesso, o órgão disponibiliza a opção de agendamento pelo telefone 148 ou por meio do site do TRE. Seu caminho. Agora tem lentidão ali na Avenida Padre Antônio Tomás, entre a Rua Coronel Jucá até o cruzamento com a Avenida Almirante Henrique Saboia. O trecho está completamente lento e complicado o trânsito.
Band News. Tempo. Oferecimento. Quer um ar-condicionado com selo anti-corrosão da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. E a previsão para esta quarta-feira é de nebulosidade variável, com chuva isolada no litoral e no maciço de Baturité. Na região jaguaribana, há possibilidade de chuva. Nas demais regiões, céu deve permanecer parcialmente nublado. E aqui na capital cearense, a temperatura pode variar de 23 a 32 graus. Agora, 1h05. Bom, vamos, Tiago Alves, meu parei aqui também de toda quarta-feira, já vai soltando os trechinhos do Fausto. Inevitável, viu, Fausto? A trilha sonora ser você aqui mesmo. Lembrando que a gente tá ao vivo também pelo Facebook. Quem quiser acompanhar a gente em vídeo, tá rolando nossa live no Facebook. Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS. Tem nossa cobertura pelo Instagram, @SomosVozOficial. Além do nosso WhatsApp, 981543814. Quem quiser mandar alô pro Fausto, pergunta, fazer o programa junto com a gente, 981543814. Bom, Fausto, a gente tem muito papo aqui, a gente vai misturar, tá? O arquiteto com o músico, acho que é até inevitável. Eu não sei se você consegue separar o arquiteto do músico. Não, tá tudo junto, né? Aí seria esquizofrenia. Tá? E aí eu vou começar com uma curiosidade da sua relação com a cidade, que acho que é muito importante e não é todo mundo que conhece. Quando eu falei com você pela primeira vez, pra gente combinar a entrevista, acho que eu perguntei do estacionamento aqui, se você viria de carro, e você falou: não, Michele, eu não uso carro. Eu não faço. Você não tem um carro particular. É da filosofia do Fausto? Tem a ver com o Fausto arquiteto? É uma mistura. Na realidade, quando eu era estudante de... É curioso isso, porque minha infância eu comecei a desenhar pela minha paixão por caminhões. A minha rua, o algodão, aquelas cargas de algodão na Rua do Comércio, do Xeramobim, eu cresci no meio daqueles motoristas, daquilo. E após guerra, né? Então eu vi aqueles GMC americanos, aqueles Dodge e tal, e eu comecei a desenhar como aquele cara das cavernas que queria ter as coisas. Então eu amava tanto aqueles caminhões que quando eu conseguia fazer parecido com a cara deles, aí eu já me entusiasmava, e agradeço aos caminhões ter me tornado uma pessoa que desenha até os dias atuais. Mas, curiosamente, quando eu fui ficando adulto, eu nunca tive interesse em veículos, assim, prazer em dirigir, de ser proprietário de um carro. Isso realmente nunca me atraiu. Quando eu morei em Brasília, olha que ironia, porque eu ia me tornar um urbanista bem depois que eu me formei, com esforço de autodidata muito grande, e graças às livrarias brasileiras e esse esforço que eu tive, eu me tornei um urbanista, né? Mas quem diria naquela época que eu estava intuindo que não tem entusiasmo por carros, eu ia me encontrar na minha profissão com uma visão que não é propriamente contra carros, mas uma visão hoje que já compreende que 80 anos de carro nas cidades, no mundo todo, com variação de influência, porque algumas foram mais rápidas, motorização, outras menores, mas já se sabe, como nunca tínhamos feito isso antes, a humanidade nunca tinha feito isso antes, já se sabe que a aparência de que eles iam nos ajudar terminou transformando a cidade numa coisa descomunal, inacessível, excluidora da grande maioria, os que não têm carros, e com o privilégio de uma pessoa sozinha, dentro de um objeto que ocupa o lugar de 25 pessoas, ainda ter o privilégio na sinalização. É uma luta que até hoje é crescente no mundo. Então, é engraçado isso, porque eu fui morar em Brasília, fui ser professor na Universidade de Brasília, recém-formado, e os meus amigos perceberam que eu gastava tudo que eu ganhava com táxi. E me convenceram a entrar numa autoescola, e eu aprendi, comprei um Fusca, e dirigi até 8 anos atrás. Hoje a minha casa, que é uma comunidade, porque mora eu, uma filha com 2 crianças e o marido dela, e minha mulher, e eu gosto muito disso, a gente tem um carro da casa, assim,
Mas eu mesmo não, eu não dirijo mais, nem tenho interesse. Fausto, você falou um detalhe aí que puxou uma curiosidade minha que eu li outro dia, e que tem tudo a ver com a conversa e com a sua filosofia e com a sua concepção da arquitetura, por exemplo, do tamanho dos apartamentos hoje, que são minúsculos, de ter muito isso da cidade, do planejamento da cidade, privilegiar mais o deslocamento, né? Mais o automóvel do que a própria moradia. Se comprovou que na metrópole moderna, a tendência, e acho que todo mundo vai passar por isso, é reduzir o interesse em ter muito espaço e preferir a localização urbana. Eu vi em Londres algo que me chamou muita atenção, que dizia assim: more perto, more compacto e ande. Quer dizer, você completa o ciclo da saúde, que é preciso andar um pouquinho, né, de maneira natural, e morar. Eu escolhi isso, eu trabalho a 50 metros do meu escritório. Isso tem uns probleminhas assim, domingo, acordo e podia melhorar aquela solução. Aí eu subo, minha mulher se dana. Vai trabalhar. Mas para quem gosta do trabalho, isso não é um sofrimento, isso não é? Então, eu chamaria a atenção das pessoas para se preparar para escolher suas moradias em situações urbanas que levem a uma facilidade, não tirar o carro da garagem para comprar um pão. Entendeu? Esse tipo de... Isso é uma tendência mundial crescentíssima, assim, super. E o urbanismo contemporâneo, ele busca, chama-se tecnicamente, redução da dependência do transporte motorizado. Não é eliminar. É claro que os automóveis e os veículos são uma conquista que você não vai, né, transformar isso em cinza de uma hora para outra. Mas eles precisam também ser domesticados na substância que faz eles, os fósseis, a tendência disso. Há quem diga que uma década ou duas já vai ser muito expressivo. Em 3 décadas, provavelmente ninguém usará mais mexer na terra, tirar fósseis para movimentar veículos e os efeitos que isso produz no ar, né? na saúde. É impressionante. Isso tudo, nós estamos a bordo de um navio que está incendiando. E vamos ter que recuperar, redesenhá-lo para ganhar um curso mais tranquilo. E esse pensamento de morar perto, ande, você apresentou essa figura de comprar o pão a pé e tudo, não tem como não fazer a relação com a vivência do interior, de uma cidade do interior que a gente tinha até um certo tempo. Sem dúvida. Então talvez tenha um Quixeramobim aí, nessa conversa. Não, tem um Quixeramobim, como o urbanismo do mundo todo tem um Quixeramobim. Porque hoje se sabe, não há nas cidades, na maioria das coisas, não há retorno. Não há nostalgia possível de viver novamente as vizinhanças que eu vivi em torno do centro da cidade e tal. Aquilo tudo alterou-se, não há retorno. Mas há maneiras, uma espiral histórica, né, capaz de redesenhar aquilo que os humanos precisam. Por exemplo, comprovadamente, seríamos melhores humanos se vivêssemos em vizinhança com vida compartilhada do que isolados. Isso, há muito material já que demonstra o efeito que a vida em vizinhança, onde você compartilha, precisa de menos polícia, entendeu? Precisa de menos repressão, menos presídios, menos coisas bélicas, armas. E isso que eu estou descrevendo é o que a humanidade hoje, na ponta, está tentando decifrar para o futuro com respeito às cidades. Ainda tem uma coisa alarmante. A ONU fez um relatório em 2018 que está mexendo com o urbanismo no mundo todo, e eu tenho acompanhado isso passo a passo. Esse relatório diz respeito à seguinte confirmação: em 2050, seremos de 70% a 75% dos humanos residindo em cidades. Isto se traduz em apreensões muito fortes com respeito. Por exemplo, o esgoto, como se conhece, para essa intensidade, tem que inventar outro jeito. O fornecimento de alimentos, que nem toda a vida é produzido totalmente de maneira local, inclui logística, transportes, né, viajando. Isso tudo tem que ser repensado, a maneira de comer, a maneira de transportar as coisas.
parece um paradoxo em relação à globalidade e à supercomunicação, mas a natureza apresenta situações paradoxais que são sempre fonte de coisas criativas surpreendentes. E eu aposto muito nisso. Fausto, você falou aí do retorno, de repente ali pro resgatar alguma coisa do que a gente teria no interior, lá no seu Xeramobim, dos benefícios aí comprovados da convivência em comunidade, e você falou que você, de certa forma, aplica isso aqui, né? O seu prédio tem uma história ali peculiar, diferente, então acho que um retorno, obviamente, não é possível, mas tem uma ressignificação ali. Você vive uma comunidade num prédio em Fortaleza, numa cidade muito urbana. Uma comunidade verdadeira. Aquelas pessoas se juntaram, eu fui contratado na época para desenhar o prédio. Ele não foi assim uma construtora que vendeu. Eles se juntaram, escolheram onde morar na época, e o edifício foi desenhado para atender aos interesses deles juntos. Tudo isso foi discutido antes, não é? É claro que uma parte dessa população já está idosa, né? Eu entrei depois, eu não fui ocupante original. Eles me convidaram para morar lá. Quando eu retornei para o Ceará, fiquei 15 anos fora daqui. Quando eu voltei, eu fui incluído no condomínio, convidado. E foi uma das melhores opções que eu fiz. Minhas filhas cresceram lá. E é um lugar desse tipo. É uma comunidade que nunca teve conflito, nunca teve nada intercolaborativo, respeita individualidade, ao mesmo tempo tem um senso de... Agora, são 10 famílias, né? E, Fausto, cada unidade, cada apartamento ali tem uma arquitetura que obedece Ela tem uma flexibilidade que permite que cada um dê a sua cara dentro da casa, mas tem coisas que são obrigadas a ser estruturais, do né? sistema, tipo as prumadas de água, de esgoto, essas coisas, você tem que atender às proximidades daquilo, senão complica muito. Mas eu fiz umas 4 experiências de condomínios desse tipo. Um outro chama-se Curumim, situa ali perto da cidade 2000. O outro chama-se Neruda, que é o primeiro. E isso um grande amigo, que é meu vizinho, o Henrique Sérgio Abreu, que é da Casa Blanca, ele que foi o incentivador e o criador de 2 exemplares desse, esse que eu moro e o Neruda. Você participa do batismo, Fausto? Porque a gente vê muito prédio, muito empreendimento aqui é batizado com um nome inglês, né? O Village, o Country... Não, eu nunca cheguei a participar, inclusive tenho vergonha. Tem um Curumim, um Neruda... Tenho vergonha no meu, porque chama-se Flor da Paisagem, que é o nome de uma música minha. Mas eu não estava lá, foram eles que puseram antes de eu ir morar lá. Porque pode dar a impressão que fui eu que coloquei o nome da música minha. Um egocêntrico, olha, desenhou, batizou... Acho que não, Fausto, é uma homenagem mesmo. Bom, Fausto já está descobrindo aqui, não anda de carro, foi uma vanguarda, que inclusive tem estatística, né, Fausto, da juventude de hoje em grandes países, principalmente os mais urbanos, eles não querem nem ter carro. Crescente, né? O chamado millennials. Isso, eles não querem, não têm interesse. Notadamente na América e na Europa, o crescimento é absurdo. Eu acompanho isso há uns 15 anos, mais ou menos. Eu gosto muito de acompanhar tendências em cidades e uma delas que é firme é essa. Eles não gostam de shopping center nem de automóveis. Tá mudando. Eles preferem comércio de vizinhança, essa coisa de... Entendeu? Você foi vanguarda lá, você previu então. Inclusive, viu, Fausto, quando eu falei que você ia vir aqui, no próximo bloco eu vou falar mais disso, mas muitos jovens se revelaram aqui, seus fãs. Ai, que legal. Muito bacana. Estagiários muito novos aqui da TV, enfim... Tiago já jogou o Flor da Paisagem aqui para tocar. Tem muito papo ainda com o Fausto. Quem quiser fazer a conversa com a gente, 981543814. Tem nossa live no Facebook, Somos Voz Oficial. A gente volta já com mais Fausto Nilo. Riacho de água clara. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza.
São muitos anos perto de você, sempre fazendo acontecer. Uma história construída com dedicação. Em todo canto da cidade é a melhor opção. É daqui, é da gente, a Normatel tá no coração. Faz mais por você, a Normatel faz acontecer. Faz mais por você, a Normatel faz acontecer. Normatel, há mais de 40 anos fazendo acontecer. O que faz a diferença para você? Quando se trata do seu novo apartamento, o que faz a diferença é a planta e o preço. Brisas Residência, um verdadeiro home club que a construtora Ara traz para a sua família. São fantásticos apartamentos com 123 metros quadrados de área, com 3 suítes e gabinete. Isso mesmo, gabinete. Mais lavabo e dependência de empregada. Tudo isso a partir de apenas 699 mil. É verdade, você vai se surpreender. Estamos aguardando você e sua família na rua Bento Albuquerque 1670. Informações no 3265-6014. Incorporação registrada no R10 da matrícula 18035 do Cartório de Imóveis da Quinta Zona. Valor referente ao apartamento 202. Entrega prevista para outubro de 2019. Promoção válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durar o estoque. Agosto é o mês do câmbio automático na Hyundai. Hyundai Creta, o SUV super equipado e super espaçoso com taxa zero ou bônus de até R$ 2.500 na supervalorização do seu usado. Venha conhecer as outras versões do Creta com câmbio automático a partir de R$ 69.990. E ainda, modelos HB20 e HB20S com câmbio automático grátis. Vá a uma concessionária e faça um test drive. Aproveite! Hyundai. No trânsito, dê sentido à vida. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Quer encontrar o Mickey nas suas férias? Vem para a Disney com a CVC. As atrações mais incríveis estão no Walt Disney World Resort, na Flórida. Visite a mais nova Toy Story Land e experimente a magia do filme na vida real. Mergulhe na fantasia sem limites de Avatar e Pandora, The World of Avatar. Pacote de 7 dias com hospedagem no Disney's All-Star Sport Resort e ingresso de 5 dias para os principais parques por apenas 12 vezes de R$ 273. As férias na Disney que você quer, a CVC tem. CVC, sempre com você. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Estamos de volta, Voz na Rádio. Hoje o nosso convidado é Fausto Nilo. Óbvio que a gente já está aproveitando o intervalo, né, Guim, para bater aquele papo também. Mas antes de voltar a conversa com o Fausto, a Ju já está aqui para mais uma rodada de notícia. Está aberto até o dia 30 de setembro o prazo de inscrição da edição 2019 do selo TCE Ceará Sustentável. Toda ação, projeto, prática ou campanha alinhados com um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável descritos na Agenda 2030 da ONU podem participar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal institucional do Tribunal de Contas. A Agenda 2030 é um plano de ação que contempla os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos. O cantor e compositor Tião Simpatia realiza show hoje à tarde para celebrar os 13 anos da Lei Maria da Penha. O evento acontecerá na Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza e contará com a presença de Maria da Penha Maia Fernandes, inspiradora aí da lei, e também da poetisa Sâmia Abreu, que em 2018 viralizou nas redes sociais depois de declamar a Lei Maria da Penha em cordel de Tião Simpatia. Seu caminho. Agora tem trânsito lento ali na rua São Paulo, entre a rua Princesa Isabel e rua General Sampaio, ali no centro da cidade. Se você trafega por esse trecho, tá um pouquinho complicado. Lembrando que você também pode enviar mensagem no nosso WhatsApp 981543814. Michele. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Bom,
A gente estava conversando aqui no intervalo, o Igor lembrou de um detalhe que é porque é tanto papo com o Fausto que a gente fica se relembrando aqui para não perder nada. Começando dele vir muito cedo, né, Igor? Sair de Quixeramobim. Isso, né? Na nossa pesquisa que nós fizemos antes sobre a história do Fausto, né? A gente viu que ele mobilizou a família toda para vir para cá. Ele tinha 11 anos de idade, por volta disso, não é isso, Fausto? Foi. E deve ter encontrado uma cidade bem diferente do que a gente tem hoje, apesar de que algumas questões se repetem, né, ainda. Sem dúvida. E eu questionei a respeito de espaços sociais, né, de convívio para o jovem e tudo mais, que havia determinada segregação por conta de não ser de determinada família, enfim, existiam os filtros que eram utilizados, né? Sem dúvida. E vendo esse jovem, a gente conversou que você sentiu isso daí quando jovem, esse apartheidzinho aí, né? Ah, sim. Sim. E, de repente, a gente vê esse jovem que sofreu isso lá na frente, assinando, junto com o Delberg, que é o seu companheiro aí, seu parceiro, duas obras de aglomeração, como é o Centro do Dragão do Mar e a Praça do Ferreira. E você acabou dizendo que nunca tinha pensado dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Na realidade, nunca pensei que tivesse relação, quem sabe, pode ser que tenha, né? A minha geração, nós seríamos os baby boomers, como se fala, né? Na América, nós nascemos no fim da guerra, né? Eu nasci em 44. E a nossa realidade original, o cenário que eu nasci, era uma pequena cidade do interior, antiga em termos de Ceará, não antiga em termos da Grécia, mas uma cidade das antigas do Ceará, e com muita história, né? Considerável na escala do Ceará. Ali eu nasci, uma cidade com padrão assim de religiosidade, enfim, mas uma cidade dos vaqueiros, né? Do gado, das melhores fazendas. Meu avô, jovem, foi caçaco na obra dos ingleses, lá do ramal de trem, e terminou virando vaqueiro, e terminou virando um fazendeirozinho, tinha lá, plantava algodão, etc. Então eu venho daí, meu pai urbano, classe média, né, tinha uma padariazinha na cidade, a gente era confundido com ricos, os meninos pobres na pelada, 6 ricos e tal. Na verdade, eu até acreditei isso quando era criancinha, quando cheguei aqui percebi que a gente não era rico. Mas eu acho que há uma geração brasileira que está na música, que está no urbanismo, que está em várias coisas onde eu me encontro também, que somos aqueles últimos que viemos da rua, porque a vida urbana ela acontecia em grande parte na rua, né? Então eu fico à vontade se eu estiver no banco da Praça do Ferreira, se eu estiver num subúrbio, eu sei a linguagem do pessoal, eu sei como as coisas ali todas funcionam. Eu morava distante, vim distante da família, fiquei aqui, morei na casa de parentes, de amigos da família, tive toda sorte de experiência de morar com famílias que não eram a minha, aprendi os códigos de como isso funcionava e sou muito agradecido à maioria deles, como também alguns maltratavam um pouco, mas tudo isso é romance hoje, não tem nenhum... Mas houve momentos que a minha família não tinha noção como eu vivia, estudava no liceu, mas morava com 2 velhinhos dementes e a empregada também velhinha, de maneira que eu me virar na rua. Eu virei moleque no Zé Bonifácio, moleque mesmo naquela época, pegar bochecha no ônibus, pular o muro do PV, me arranhar o braço todo. E as histórias de personagens que eu conheci de meninos, e é infindável, dá para escrever um livro assim sobre... E comecei a desenhar, eu desenhava, então eu aprendi que os valentes me aceitavam, porque eu desenhava, eu era querido. Ah, tem isso, né? Dentro daquele universo ali, o Fausto é o que desenha, ali, né? Tem essas identificações, exato, né? E assim fui levando, indo para as bibliotecas muito precárias, comecei a querer me interessar por arte, chamava-se naquela época querer ser um pintor, né? Não era arte plástica, ser um pintor. A vida do Van Gogh, ia lá na biblioteca, os livros velhos, cidade muito árida de informação, o teatro, eu e um primo querido que já faleceu, que fomos juntos, eu ouvia falar Freud num filme, aí um dia via no sebo, Freud, vamos comprar, ninguém sabia o que comprava, uma sede muito grande de
de informação, até que no liceu eu encontrei outros meninos assim. Pronto, então aí eu criei uma turma, essa turma me acompanhou em parte até a universidade, lá encontrei outros também, e me amparei muito nisso. Mas, de fato, a cidade era pouco receptiva para quem não era descendente de comerciante de tecidos ou de loja de serviços, ou comerciantes. A cidade nunca foi industrial, mas as pessoas de mais posse eram comerciantes. E esses se reuniam, eles tinham os clubes tinham um papel realmente de aglutinar ali aquelas pessoas com interesses comuns. E a gente só entrava naqueles clubes no fim do ano, nas festas de formatura. A gente colecionava convites, entendeu? Que alguém que não ia. E era uma maneira de... Agora, quando arranjava uma namorada, só durava até o primeiro cinema ou a primeira praia. Porque quando ela perguntava qual era o clube que você ia, e que começava a ficar complicado, aí no próximo encontro já dizia que não sei, estou em dúvida. E eu me habituei com isso durante muito tempo. Então, fui salvo pelo Martins Filho, eu digo sempre, o reitor. Sim. Porque fundou a Faculdade de Arquitetura junto com Paulo Sarazate, e eu entrei para a universidade e tive o privilégio de ser daquele período que foi duro, cinzento e bravo. Perdi muitos amigos que foram torturados e assassinados, e amigos próximos, e sofri até no meu primeiro casamento. Minha ex-mulher foi presa muitas vezes, eu fui algumas vezes, mas nunca fui torturado, porque eu nunca fui organizado, como se dizia, eu nunca fui clandestino, né? E eles sabiam tudo, então, de uma certa maneira, eu fui poupado disso tudo. Mas tenho muito orgulho também, porque acabou-se aquilo, a gente conseguiu, minhas filhas têm orgulho, e é isso. E hoje em dia não tem mais sentido, ideal, isso melhorou, não tem mais cabimento, né? Assim, os grupos, muito. Mas eu, como urbanista, compreendo e acompanhei depois outras formas de promover essa agregação, né? Por exemplo, o tamanho que a cidade de Fortaleza tem, se as pessoas aceitassem o convívio entre as classes no espaço público e nos bairros, nós teríamos menos crimes, seríamos menos nós e eles, e teríamos mais distribuição de oportunidade, e teríamos uma cidade mais barata, infinitamente mais barata, porque o orgulho de que a cidade ficou grande em tamanho é um equívoco. Ele tem efeitos no crime, no homicídio, nos serviços, na poluição, no consumo de natureza, de maneira inadequada. E foi isso que nós construímos em 200 anos de urbanização. Quando eu digo 200 anos, não é a idade da cidade, é a idade da urbanização. Nesse período, construímos um modelo desse tipo. Ou seja, somente com medo de que os pobres sejam perigosos. Fomos colocando eles moravam todos aqui junto com a gente. Eu conhecia assim. Fausto, você está dando um peso aí para como a cidade se organiza, porque a discussão da violência, por exemplo, que é o que está permeando aqui esse papo da segregação, da convivência, de como as classes estão separadas, porque geralmente essa discussão é tão simplificada, né? Muito. Muita gente diz assim, o problema é a educação. Há uma crença que o menino nasceu ruim lá naquele lugar e a gente aqui nasce bom. É isso, ou assim, qual é a solução? Educação. Tá, mas o que é educação? Vago. Até onde vai? E o urbanismo tem um papel aí, é importante você falar isso, que pouca gente pensa. Mas liga tudo. Exato. A vida. Exato. A vida. Então, eu me incomodo com o discurso político que diz, olha, a educação vou fazer isso, como se as coisas fossem separadas. A universidade moderna, ela separou isso, a especialidade, para organizar uma maneira do conhecimento prático e técnico, né, se transformar aplicável. Mas não quer dizer que a vida é dividida entre economia, educação, não. A vida é a mistura. E o urbanismo é aquilo que fisicamente, espacialmente, mistura cultura e natureza, expressa em prédios. Os prédios têm significado, eles têm lembrança, eles têm memória nas pessoas, as praças, a hierarquia dos espaços. E quando isso é bom, e todo mundo se encontra naquilo de maneira mesmo diversificada,
a vida é mais pacífica. Bom, Fausto atravessou gerações, como ele disse, enfrentou aqui, não tão diretamente como alguns amigos, mas nos momentos mais delicados, talvez o momento mais delicado politicamente do país. Mas hoje você ainda tem relação, Fausto, com a juventude. Não é todo artista, não é toda gente de projeção que consagrada como você, que consegue, se você ainda está ativo, você falou de, a gente está batendo papo aqui, eu lembrei de uma foto que o Raul de Gomes postou esses dias, você falou que você queria ser pintor, e você na ativa, fazendo documentário, estava fazendo show um dia desse com o Moraes, está aqui com a gente, que somos muito jovens, e você está aqui batendo esse papo com a gente, aceitou estar aqui. Tem coisa com a idade que você também não pode fingir que é jovem. Eu me relaciono com isso de uma maneira... Eu quero ser como todo mundo que viveu e foi embora. Não vou inventar uma forma diferente, parecer mais novo e tal. Agora, compreendo que eu preciso continuamente Você é contemporâneo. saber o que está acontecendo. Você é contemporâneo, você está no hoje, você não parou no... É necessário. Bom, e já tem pergunta aqui, Fausto, inclusive de fãs jovens. Então, no próximo bloco relacionado à música, claro, mensagens... chegando aqui pelo nosso WhatsApp 981543814. No próximo bloco a gente vai falar mais de música. Eu tenho uma pergunta que já tinha feito para ele no bastidor, gostei da resposta, falei, Fausto, vou levar pro ar então. E eu volto com um alô, tem bastante gente aqui já no Facebook mandando alô. Cíntia Leitão, um beijo. Ana Bastos Silva tá no Facebook, Fausto, dizendo que o programa tá incrível. Anderson Almeida aplaudindo aqui o programa. Muito mais gente. Eli já mandou uma pergunta aqui para você que eu vou ler no próximo bloco, a gente volta já já. Deus me faça brasileiro, criador e criatura. Tribuna Band News FM Fortaleza. Você conhece a Queijaria Laguna, uma empresa que está comemorando 25 anos de mercado? Conhecida por seus queijos de búfala, ela também tem um grande mix de derivados de leite bovino. Tudo feito com rigoroso controle de qualidade. Quando você escolhe Laguna, tenha a certeza de estar consumindo produtos saudáveis e saborosos, além de contribuir para a geração de emprego e renda ao trabalhador cearense. Queijaria Laguna, 25 anos levando sabor e qualidade à sua mesa. Vem aí, nos dias 6 a 10 de agosto, a Superação Dia dos Pais Alameda Auto Shopping. São 18 lojas, mais de 400 veículos para você escolher o seu. E você ainda conta com a estrutura do Alameda, estacionamento gratuito, seguradora e restaurante. E a melhor avaliação do seu usado. Superação Dia dos Pais Alameda Auto Shopping, de 6 a 10 de agosto. Venha conferir nossas ofertas. Avenida Rogaciano Leite, 280. Apoio BV Financiamento de Veículos. Crédito sujeito à análise. Se beber, não dirija. Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e tô aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retosse, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, volte ao seu melhor com Multigripe. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe, aliviando os sintomas para a gripe não te incomodar. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até R$400 de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Auto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá no Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Auto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, hoje recebendo Fausto Nilo. Já tem mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Quem está ouvindo a gente, 981543814. Quem quiser mandar alô pro Fausto, quem quiser mandar pergunta, fazer o programa junto com a gente. Além do nosso Facebook, somos Voz Oficial, Voz do Pronome VOS. Eu tenho uma pergunta aqui sobre música pro Fausto, mas vou fazer já, porque a Juliana Marques tá aqui para mais uma rodada de notícias. Vai, Ju.
A Fraport muda o projeto inicial e vai ampliar a pista do aeroporto de Fortaleza pelas duas extremidades. Serão 210 metros a mais, sendo 148 metros na cabeceira 13, próximo ao bairro Montese, e 62 metros na cabeceira 31, próximo à BR-116. No anteprojeto inicial da ampliação, a expansão de 210 metros seria apenas da cabeceira 13. A Fraport estima que essa obra esteja concluída até dezembro de 2020. E deve ser enviado até setembro para a Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza o projeto de lei que cria um fundo imobiliário da capital. Com a proposta, o Executivo busca autorização de vender terrenos públicos que seriam subutilizados a destinar o recurso ao fundo. A partir disso, o recurso fica reservado para comprar propriedades em áreas com necessidade de novos equipamentos. Seu caminho. Agora, trânsito aqui, conhecido o trânsito na Avenida Guanambi, em direção à rotatória da Manuel Dias Branco, para quem vai aí no sentido BR-116, sentido Messejana. Michele. Valeu, Ju. Bom, Fausto, vou ler 2 recados aqui, um do WhatsApp, bem bacana, do Antônio Alencar, diz que tem muito carinho por você, dessa sua visão da arquitetura, do condomínio. Eu vi você dizer que o condomínio não conhecia o quarteirão, pois não necessitava sair do condomínio. Antônio, a gente falou bastante aqui já desse papo, é realmente maravilhoso. Um abraço para você. O Vando Livino tá no Facebook também. Boa tarde, um bom programa. E adorou ver você falando de artes plásticas e Freud. Diz que certamente trata-se de um homem das artes. E você o Fausto é. E ele gostaria de perguntar qual a melhor obra musical que você já ouviu e qual o melhor livro que já leu e porquê das escolhas. Mas, Vando, é de praxe aqui do programa, é tradição, no final de toda a entrevista vira conteúdo extra no nosso Instagram, dicas dos nossos convidados. Então, vou segurar aqui que o Fausto vai dar essas dicas no final do programa, de música, do que ele gosta, de leitura, enfim. Apesar de já ter falado aqui de Freud, mas... eu tive uma curiosidade aqui, a gente tá soltando, o Thiago tá soltando as músicas do Fausto durante o programa, e eu perguntei pro Fausto, você tem alguma sua preferida? E como é que você me respondeu, Fausto? Não, essa resposta, aliás, serve para o ouvinte também. Uhum. Eu sou muito instável, depende muito do momento, do ambiente, e acho que é natural que seja assim, sobre obras de criação de um modo geral. Não é? Tem dias que eu posso estar na beira de uma estrada com algum conterrâneo de Quixeramobim, ou em Quixeramobim num boteco do subúrbio. Hoje em dia minha boemia é mais calminha e tal, já fui bom nisso. Mas naquele momento, se tocar um Valdir Soriano, ninguém é melhor do que ele, entendeu? Então, para mim, eu gosto das coisas dessa maneira. O Valdir que é seu... Peraí, ninguém é melhor que o Valdir Soriano para Fausto Nilo. Então, é seu ídolo máximo. Sim, aí da música. Sim, porque, inclusive, conheci, trabalhei no filme, eu fui um entrevistador, né? Passei um mês indo na casa dele e fiquei amigo. Uhum. E descobri coisas fantásticas sobre ele, que o preconceito das pessoas, às vezes, não deixa alcançar. Por exemplo, eu ouvi toda a obra que ele gravou. E descobri que não há uma grosseria de linguagem. Não há nunca um tu e você confuso. E perguntei para ele se ele tinha alguém que... E ele se ofendeu com isso. Se tinha alguém que fazia uma supervisão. Ele disse, você está maluco? Eu fui educado pela professora fulana e tal, com uma palmatória de madeira toda vez que eu errava. Hoje essas letras são tudo mal feitas porque é tudo analfabeto, não sei o quê. Esculhambou todo mundo. E eu passei a conhecer essa pessoa de uma maneira muito diferente, entendeu? Do que normalmente as pessoas consideram. Até o aspecto de que ele devia ter muitas mulheres, não era verdade. Estava uma vida, inclusive, sofrida, estava adoentado e veio a falecer dessa doença. E foi uma grande figura. Queria fazer uma parceria comigo, mas ele me ligava e dizia, ei, seu preguiçoso. Aí eu dizia, me dê uma melodia. Não, não é assim, você tem que vir para cá e tal. E eu me arrependo muito que eu queria ter tido uma parceria com o Valdir Soriano. Então eu compreendo todas as linguagens de arte, né? Arte popular, cordel,
arte pintada na rua por pessoas simples, artesanato. E fui até, pela minha faculdade, pelos professores que eu tive, fui até as teses alemãs sobre o barroco, sobre as artes plásticas. Dependendo do momento onde eu estiver e dependendo da obra de arte, eu crio minha relação. A mesma coisa é o romance, a mesma coisa é a literatura, né? Tem horas que um folhetim é a melhor coisa do mundo, né? Uma novela, no dia que você está cansado. Eu estou vendo que ali está cheio de Shakespeare, não tem nenhuma invenção, todos aqueles personagens existiram. Mas naquele momento é uma coisa besta mesmo que você quer, não é isso? E tem hora que é Ulisses, do Joyce, que deu um duro danado na juventude, tentando o esforço de até compreender que aquilo era uma maneira de, como Guimarães Rosa, como não sei o quê. É complicado demais. Agora, tudo é bom. Para mim, tudo serve, tudo depende da hora. E minhas obras também. Às vezes, elas aparecem no supermercado, eu digo, poxa, que bom isso, não é? Pô, ficou bom isso e tal. Às vezes, de madrugada, num carro, para que eu usei essa frase? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Não devia ter feito isso e tal. É assim mesmo. É interessante você falar isso, porque existe uma tendência muito de buscar uma elitização, não é isso? De uma escolha, né? Uma melhor relação. Se eu escuto isso, eu não posso escutar isso, né? Eu vou estar me contradizendo e são várias janelas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a camada social, assim, de como eu passei essa coisa engraçada de viver muitas ambiências eu vejo tudo com naturalidade. Confesso apenas que não acompanho muito as misturas artificiais que tem hoje, assim, a música era chamada de caipira, com muita honra, que eu conheço toda ela, até Tonico Tinoco, foram os dois últimos. Aí você muda o nome, chama sertanejo, aí mistura com não sei o quê, aí faz uma coisa, um padrão, fica todos parecidos e tal. Mas também não combato, cada um faz como queira, não é isso? Tem hora que eu quero ouvir Chico Buarque, aí, né? Ô, Fausto, então, já que a gente está falando das suas obras aí também, vou aproveitar só para colocar a pergunta do Eli Naftali, que é um dos jovens que eu te falei, fã seu aqui, ficou emocionado quando soube que você viria, e ele pediu para perguntar se ao interpretar as suas composições, se você consegue se desligar ali da carga afetiva, do momento que elas foram criadas, se você, ele até deu um exemplo aqui, se ao cantar você se lembra, por exemplo, as lembranças ali, talvez as diretas que se envolveram na composição, não se elas são... Algumas, porque há uma coisa que o público imagina, que cada canção que você escreve, eu não posso falar por todos os autores, mas desconfio que é verdade. Eu até acho que é uma malandragem dizer assim para a mulher, olha, eu fiz essa música para você e tal, porque um poeta que tenha a sua antena disponível para perceber os momentos em que uma coisa assim nova e que pode ser entendida por alguém, mesmo inovando aquilo que é imprevisível e tudo, ele não resiste a ser atraído por isso. E às vezes eu posso começar a fazer uma letra com um propósito de falar determinado assunto, inspirado em tal pessoa, mas eu sou do tipo sem vergonha e fiel à poesia. Se ela me conduzir acidentalmente com uma imaginação diferente daquilo que eu comecei, eu abandono e vou com ela, na maioria das vezes. Então, quando termina, já não tem mais a figura original que possa ter inspirado. Não sei se vocês estão me compreendendo. Então, eu não tenho muita assim, fidelidade à chamada inspiração original, é mais um conjunto de acidentes que se dá durante a criação. Então a gente faz metáforas da vida, de coisas que eu não vivi, mas que vi muitos viverem, porque no fundo a arte popular é uma devolução para o público daquilo que veio de lá. A nossa capacidade de sentir o que vem de lá e devolver, como fazia Fellini, como fazia os grandes que eu admiro muito, é isso que eu busco. É ser um bom ouvinte? Eu sou um ouvinte obsessivo e fui a vida toda, desde criança. Eu fui um problema em casa como ouvinte obsessivo de rádio, tendo que ser controlado. Eu sabia onde uma música ia tocar, eu conhecia a programação do rádio. A Voz de Cristal.
depois da voz, a voz de cristal era alto-falante, né? Quando eu vim para cá, principalmente, mas em Quixeramobim, eu ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, ouvia a Rádio Jornal do Comércio de Recife. Fortaleza eu não ouvia, porque os transmissores não alcançavam. Depois é que isso mudou. Então essa percepção de conseguir ouvir esses acidentes que acontecem... Sim, sonhar com o Rio de Janeiro desde 10 anos de idade. Um dia eu vou lá, um dia eu vou... E fui morar, morei 15 anos. E inclusive histórias dos outros, né, também, né? Como você diz, inclusive as histórias dos outros, os desejos dos outros também, né? Escutá-los, né? Sim. Ei, Fausto, mas eu fiquei curiosa aqui agora. Se você fica fiel ao assunto, é melhor para um publicitário. Eu ia trabalhar em jingle, por exemplo. Porque se me contratar, eu começo falando de Guaraná e termino falando de Coca-Cola. Se a poesia for boa. Mas isso que eu quero dizer. Você falou aí da malandragem, de alguns compositores dizerem, olha, eu fiz essa pra você. Mas você teve musas, musa no seu caminho? Parcial, dessa maneira que eu digo. Às vezes provocaram a imaginação de determinada coisa, às vezes de maneira mais genérica, não só uma, mas uma experiência né, com as mulheres. Minha vida, felizmente, hoje tenho uma famíliazinha bem assim, tudo em paz, tudo bacana, mas teve um período da vida que eu fui muito danado. No começo não, eu era muito feio, eu acho que era muito rejeitado. A universidade não, deu chance para as meninas, mas para as meninas diferentes, entendeu? Assim e tal. E felizmente isso ocorreu na minha vida. Mas tem uma ou outra, tem uma música que chama Casa Tudo Azul, que eu descobri quando terminei que escrevi para minha mãe, para meu pai e minha mãe. Então é difícil eu cantar num show porque eu me emociono. Então tem, como ele falou, você consegue ter essa relação afetiva na hora de... Tem algumas que elas me traem, elas podem me derrubar em público, entendeu? Essa é Casa Tudo Azul. Vai passar. Essa é a casa do conselheiro, onde eu... Isso, tem essa história também. Mas na realidade eu estou falando da minha mãe, né? Maravilhoso. Bom, a gente tem que fazer mais um intervalo agora. A gente vai para o nosso último bloco na volta com mais Fausto Nilo. Já tem mais recado aqui no WhatsApp pro Fausto, no 981543814. O Sandro Silva, só volta aqui, Sandro Silva, mandar um abraço que tá ouvindo a gente, falou: Fausto Nilo é um nome que enobrece ser cearense. Bom, a gente concorda, tá? As favas aqui com imparcialidade jornalística, né, Guinho? A gente volta já já. Tristeza já passou. Tribuna Band News FM Fortaleza. Com você, seguindo a mesma estrada, realizando sonhos em velocidade acelerada. Seu Chevrolet, da terra ou do asfalto, por onde for, vai de Sanalto. É na Sanalto que o seu Chevrolet está. Sanalto, a Chevrolet do Ceará. É na Sanalto que o seu Chevrolet está. Sanalto, a Chevrolet do Ceará. Sanalto, Avenida Barão de Studart, 1630. Preventiva Redes de Proteção, empresa líder de mercado no Ceará, especializada e certificada em instalação de redes de proteção, item fundamental para a segurança de sua família. Exija a marca Equiplex, a única rede com fita de autenticidade, a melhor rede de proteção do Brasil, com quase 60 anos de mercado. A garantia de ter quem você ama sempre protegido. Preventiva Redes de Proteção, 4062-8383. Que tal um chocolate agora? Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferrero, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá sim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. Todos os dias, a Azul leva milhares de brasileiros para cada cantinho do nosso país. E vai cada vez mais longe para aqueles lugares onde ninguém mais chega. Aproximando o país de norte a sul, sempre oferecendo uma experiência inesquecível. Transformando cada voo em um novo sonho. E é por isso que a gente se orgulha em levar o Brasil no peito. E ser a mais brasileira das companhias aéreas. Azul, onde os sonhos voam.
Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Entrevista com o Fausto Nilo e apenas gostaria de compartilhar que eu acho fantástico e que lá em casa todas as rodadas de vinho iniciam e terminam na voz de Fausto Nilo, que é um grande poeta do Brasil e do mundo. Então um abraço aí, é o João que está falando. Bom, recado para você, Fausto. Ô, João, emocionado, realmente. Obrigado por essa identificação aí. Obrigado mesmo. Chegando pelo WhatsApp. Tem outro recado aqui do WhatsApp, essa aqui de baixo, né? Não, pronto, o Webster Castro, irmão, professor, cantor Wagner Castro. Parabéns pela reportagem. O Brasil, a gente está falando aqui de Ceará, o Brasil precisa de homens como Fausto Nilo. Bom. Obrigado. Tem muita história com o Fausto, vai faltar programa. Acho que a gente depois pode combinar outros, né, Fausto? Eu vou me aproveitar aqui já de você. Mas a gente estava conversando, Igor, com outra história curiosa do Fausto, já lá na faculdade, da prioridade administrativa, como ele chamou aqui, quando ele era diretor lá do diretório acadêmico, mas que acabou tendo impacto numa das histórias mais importantes do Ceará, que é o pessoal do Ceará. Né, Gui? Diz que a gente está falando aqui com um ex-presidente aqui. Eu fui presidente do diretório. Eu fui da primeira turma, quando fundou a faculdade, e decidimos que a política principal era um aparelho de som e quase um convênio com a loja Vox. Eles ligavam quando tinha novidade e a gente espalhava para aqueles amigos. E um compromisso que os discos tinham chegado. Chegou o novo da Nara Leão, chegou o novo do Tom Jobim e tal. Aí aquela rapaziada ia de noite e fizemos uma promessa que aquelas portas do diretório de noite nunca iam fechar para ninguém. E ainda bem que não se fecharam. Só foram fechadas quando veio tudo de ruim. Sim. Mas até lá já tinha surgido Fagner, Ricardo Bezerra, Belchior, Petrúcio Maia, entendeu? Rogério, esse povo todinho, noites e noites, ouvindo, dormia, namorava, era tudo, entendeu? Ver o que deu certo, né? Tem que apoiar essas condições para a juventude, porque dá resultados. Não há nada de perigoso. Ei, Fausto, trazendo para cá, como é a sua relação com rede social? Porque, como eu disse, você tem um público ainda muito forte da sua geração e da geração nova. Não é muito intensa, porque eu já encontrei uma explicação. Eu tenho duas atividades de resultado público, assim, né? A arquitetura com o urbanismo, não preciso nem explicar. E a outra porque a arquitetura, mesmo quando é privada, ela participa da cena da rua. Então, você está sempre comprometido com o espaço público, com a vida pública. E a outra é canções populares. Então, eu sou tão publicado naquilo que eu acho, que eu penso, que se eu for para essa outra linguagem que todo mundo usa aí, eu não sei que papel eu vou fazer lá. Então, eu não tenho muito, não. Mas te cobram ou falam? Cobram. Eu só uso o Instagram com uma turma aí de umas 50 pessoas, a maioria amigos. Eu nem entendo bem, de repente tem fulano está ali seguindo, mas eu mesmo não sabia. Não. Uhum. Mas o que eu coloco lá são desenhos. Eu tenho cerca de uns 400 desenhos de lugares do mundo onde eu andei, desde o Quixeramobim até a Viena, não sei aonde. Eu vou desenhando onde eu vou passando. Aí, às vezes, eu ponho isso, o pessoal gosta, curte. Mas, fora isso, não... Rede social. Eu uso muito a internet para informação, para mim, para livros digitais. Eu sou usuário hoje, um pioneiro, desde que lançaram, e tudo, a maioria, não sei, manuais, livros de referência, mas livros profissionais. E eu uso muito isso. Eu uso a internet, ela me ajudou muito a ampliar meu conhecimento, entendeu? E cada dia ajuda mais. Mas o outro lado eu não tenho muito interesse, não. E confesso que às vezes me aborrece muito. Eu dou uma olhada. Eu não é demais, mas eu dou uma olhada 2 vezes por dia, no começo do dia e no fim do dia. Mas é só para ter contrariedade.
Mas essa entrevista aqui, quem não conseguiu acompanhar com a gente, vai virar podcast do Voz. A gente tem uma conta lá no Spotify, Somos Voz Oficial. O vídeo, a entrevista toda fica salva no nosso Facebook também, Somos Voz Oficial. E tem entrevista com o Fausto no nosso site também, somosvoz.com.br. Ainda tem gente aqui, Fausto, não vai dar tempo mais de mandar alô para todo mundo, mas Fernando Bezerra, que é mecânico, músico e artista plástico nas horas vagas, tá parabenizando, achando bacana a sua presença aqui. Lorena Carvalho, pelo Instagram, disse: que homem. Que homem. Um beijo também para quem acompanha sempre a gente. Magali, te amo, um beijo. Tiarim Dante, um beijo. Fausto. Olha, abraço para todo mundo e agradecimento por esse sentimento tão positivos aí. Muito e obrigado a vocês também. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, para quem tinha pedido também, lembrando que vai ter conteúdo extra do Fausto no nosso Instagram, com as dicas dele de livro, de música, de tudo que o Fausto gosta aqui, desse universo tão rico que ele mostrou pra gente que ele tem aqui. A gente vai ficando por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais. Até lá, um abração pra todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. No dia 20 de agosto, mas hoje ele vai dar o ar da graça por aqui. Daqui a pouco ele aparece aqui no 2 a 2. Enquanto isso, vamos juntos com os principais destaques do dia. Eu, você e o Felipe Bueno. O primeiro é de Brasília, sobre a votação da reforma da Previdência. Ângelo Nascimento. O plenário da Câmara dos Deputados segue reunido para analisar os 8 destaques do texto da reforma da Previdência.